Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Temos a graça de mais uma semana vencida e a oportunidade de vivermos mais uma e vencermos também. O cristão deve sempre agir por fé. Venha o que vier, passe o que passar. Nossa vitória é garantida em nome de Jesus Cristo. Para que tenhamos vitória nas nossas vidas, eu gostaria de trazer uma meditação hoje baseada em São João, capítulo 3. Nós observamos muitos cristãos que fracassam, que param no meio do caminho, mas essa pessoa não chegou ainda a um novo nascimento. Esse novo nascimento é que nos dá a força necessária para as nossas vitórias. Nós vencemos porque Jesus Cristo em nós, como disse São Paulo, a vida que eu vivo-a na fé no Filho de Deus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As vitórias do povo de Deus são vitórias do Senhor Jesus Cristo no seu povo. Eu quero tomar aqui um parágrafo da mensagem do profeta Irmão Brana, provando sua palavra, e tomar essa escritura e algumas outras para nós basearmos então nossa meditação. Nós vamos tomar a conversa do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, um mestre entre os fariseus, que veio ter com Jesus, e o verso 1 do capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus? O que é ver esse reino? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nós já temos base para compreender algo aqui. Olha, o que o Senhor faz não pode ser feito senão por Deus. Então Jesus disse assim: é necessário nascer de novo para ver isso, para enxergar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. O que é esse entrar no reino de Deus? Desfrutar, fazer parte deste reino. É necessário que se nasça outra vez. Então esse parágrafo que eu quero compartilhar com vocês diz assim: quando você entende, você crê. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, não pode entender o reino. As coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus. Você não consegue entender, discernir muitas coisas, as pessoas ficam sem explicação. Por quê? Porque não entende o agir de Deus. Mas para entender o agir de Deus, você tem que ser nascido do Espírito de Deus. Há coisas que as pessoas estão sempre procurando respostas. E às vezes, quando se dá a elas a resposta, elas não podem entender aquilo. Por quê? Porque aquela resposta só será compreendida quem tem o Espírito de Deus. Quem entende que Deus tem um plano acima das nossas vontades, Deus é soberano acima do nosso querer, acima das nossas dores. Deus tira essa dor. Não, aquela dor estava pré-ordenada por Deus. O Senhor Jesus Cristo,
nos diz a Escritura, Filipenses capítulo 2, mostra que Jesus foi obediente à morte. Obediente à morte? Mas ele que não precisava morrer, ele que era a própria vida, ele que podia vencer, mas ele obedeceu. Obedeceu o quê? Obedeceu um plano. Isso é muito difícil de entender. Quando você nasce do Espírito, você entende que Deus tinha um plano de redenção. Esse plano de redenção cumpria as leis de Deus. As leis já determinadas por Deus, que deveria ser um parente redentor, então Deus tinha que se fazer homem. E aí, quando o Espírito de Deus está em você, você vê o reino, você vê um plano inteiro. Ora, então seria maravilhoso eu ter esse Espírito, então eu compreenderia todas as coisas. Exatamente. Então, como é que eu tenho esse Espírito? E como é que eu sei que eu tenho esse Espírito? Voltamos à leitura. Esse parágrafo é o parágrafo 68 da mensagem provando a sua palavra. Quando você entende, você crê. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, não pode entender o reino, porque o reino é o Espírito em você. O que é o reino de Deus? O Espírito dele em você. Aí você entende. Ora, se eu tenho o Espírito de Deus, eu entendo as coisas de Deus. Eu tenho logo também o reino de Deus na minha vida. E reino de Deus não é essa loucura que as religiões têm pregado, como se você tem o reino de Deus, você então tem riquezas. Essas riquezas são tão banais que a Bíblia usa em Apocalipse a linguagem de que as ruas da nova cidade são pavimentadas de ouro. Ouro para Deus é como asfalto para nós. É nada. Não é esse reino que o mundo... Daí, mais uma vez, se você tem o Espírito de Deus, essas riquezas mundanas não significam nada para você. Porque o reino é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso em você. E a única maneira de você entender é comparar o que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse que isso faria você fazer. Então, o seu problema está resolvido. Veja? E então ele é aquele Espírito Santo. Como é que eu sei que tenho o Espírito Santo? Eu faço uma avaliação dos meus atos, das minhas ações, e observo o que o Espírito Santo faria em uma pessoa de acordo com a Escritura. Então, caminhamos aqui para Gálatas, capítulo 5, diz assim, verso 16 em diante, as obras da carne e as obras do Espírito. Para eu compreender as coisas de Deus, eu preciso ter o Espírito. Isso. Eu tenho o Espírito? Como é que eu sei se eu tenho o Espírito ou não? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você tem o Espírito, você entende o reino de Deus, você também não obedece à carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não vem a uma pessoa que tem essas coisas. Eu tenho o Espírito Santo, eu te pergunto assim, você tem essas coisas na vida? Tenho.
você não tem o Espírito Santo, então. Você é um admirador da palavra, você acha interessante, você gostaria, mas com essas coisas não se tem o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, o Espírito tem um fruto só. Que fruto é esse? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E se eu tiver só uma dessas coisas, não significa o fruto. O fruto é a reunião de todas essas coisas na nossa vida. Você tem essas coisas? Tem. Então você tem o Espírito Santo. Mas como é que eu recebo esse Espírito Santo? Aí também são várias perguntas respondidas. Nós sabemos que o nosso tempo aqui nas chaves do Evangelho é um tempo resumido, mas é um tempo suficiente para nós colocarmos, despertarmos em você, irmão, irmã, amigo, amiga, esse desejo, eu quero isso. Então, às vezes eu trago assuntos aqui, eu sei que esses assuntos não ficam concluídos. Que bom, porque nunca vai se concluir o assunto Deus, porque Deus é maior que o universo. Nunca vai se concluir o assunto reino de Deus, porque o reino de Deus é o Espírito de Deus em você, fazendo você entrar nesse reino, fazendo você usufruir, desfrutar desse reino. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Atos capítulo 19, nós temos aqui, São Paulo encontra algumas pessoas que haviam sido batizadas por João, no batismo de João, mas elas ainda não tinham o Espírito Santo. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, lhes disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quer dizer, vocês já entraram no reino, vocês já nasceram de novo, vocês conseguem ver o reino de Deus? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? Porque, de acordo com Atos capítulo 2, verso 38 em diante, ao ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Né? Em que sois batizados então? Eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí entra. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então você diria: pastor, então eu vou aí para o senhor colocar as mãos sobre mim. Tá bom, nós vamos fazer isso, pode vir, nós queremos te ajudar. Mas nós temos também Atos, capítulo 10, quando o apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio, gentios que mandam buscar a Pedro e eles ouvem a palavra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então nós não podemos colocar uma regra de como recebe o Espírito Santo, mas há uma regra de se eu tenho ou não o Espírito Santo, e é essa que o profeta deixou bem claro aqui. Você deve. A única maneira de você entender é comparar o que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse que isso faria você fazer. O que a Bíblia disse que isso faria nas nossas vidas? Isso nos faria falar em línguas. Falar em línguas tem sido personificado e ensaiado e dramatizado, e as pessoas não têm falado em línguas de verdade. Isso nos faria gritar. Muitos gritam e não têm nada do Espírito Santo em suas vidas. Isso nos faria produzir o fruto do Espírito. E ao produzir o fruto do Espírito, os frutos da carne subiriam das nossas vidas. Portanto, é fácil entender. A carne governa sobre mim,
Os frutos da carne são manifestados na minha vida ou os frutos do Espírito Santo são, o fruto do Espírito Santo é manifestado na minha vida? Dá para entender? E se ainda não alcancei, eu devo buscá-lo. Eu posso receber com a imposição de mãos? Pode, porque existe Bíblia para isso. Mas eu posso também receber enquanto a palavra está sendo pregada? Pode, porque existe Bíblia para isso. Mas eu posso orar a Deus e buscar? Pode, porque também existe Bíblia para isso, porque no dia de Pentecostes eles estavam orando em unanimidade, buscando a Deus até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, existem muitas formas de receber o Espírito Santo, mas existe só uma forma de saber se tem ele ou não. É comparar aquilo que ele produziu na minha vida com o que a Bíblia disse que ele produziria. O que produz na minha vida é exatamente o que as Escrituras dizem que ele produziria? Diga, eu tenho o Espírito Santo. Não, não é. É mais ou menos, parece, eu acho. Eu ainda não tenho o Espírito Santo. E eu preciso muito dele. Porque só tendo-o é que eu terei as respostas e é que eu conseguirei entender as respostas que Deus tem dado. E a única maneira é que eu entrarei no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é só ser arrebatado. Isso aqui é a saída do mundo natural. Arrebatamento é a saída do mundo natural para o mundo espiritual. Mas entrar no reino de Deus é entrar em uma dimensão que eu consiga desfrutar de todos os benefícios do reino de Deus, ainda estando no reino do mundo natural. Que Deus te dê vitória. Que Deus dê vitória a todos nós e que nós possamos, aqueles que não têm, buscar incansavelmente até alcançar. Aqueles que já têm, manter o Espírito Santo nas nossas vidas, porque ele nos faz ver as ações do inimigo, mas nos faz ver o plano de Deus, mas nos dá as respostas de todas as questões que surgem nas nossas vidas. E vou dizer-lhes, surgem muitas a cada dia, mas o Espírito Santo, o reino de Deus aberto diante de nós, nos faz compreender os porquês de todas as coisas. Você vai entender que o reino de Deus se abriu em um momento diante dos olhos de Jó, e quando ele viu aquilo, ele diz, todo aquele sofrimento ficou para trás. Em um instante ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que ainda nessa carne verei a Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus fortaleça a todos nós e que nós possamos alcançar esse reino o mais breve possível, porque nós estamos para sair daqui, para um reino completo de Jesus Cristo, estabelecido aqui no lugar de todo esse reino maligno que nós temos visto. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.